Hoje nós estamos entrando aí mais uma vez no ar, né, com mais uma entrevista. E hoje a gente tem um convidado que tem uma história longa de vida aí para contar para a gente na carreira política, na vida pública, que é o Renato Santana. Antes de tudo, Renato, a gente vai dar essa oportunidade para você se apresentar, falar um pouco da sua história, como foi a sua trajetória aí até conseguir chegar onde você está hoje. Primeiro, agradecer o convite do podcast Lado D, agradecer o carinho e essa oportunidade, como você disse aí, de poder trazer para o teu ouvinte, para o internauta, aquilo que são as informações de mundo real, até porque essa é a nossa praia. Eu sou o Renato Santana, sou servidor público, antes de mais nada, sou pai de 4 filhos, sou um cidadão nascido e criado em Brasília, portanto eu sou um brasiliense da gema, nasci em Taguatinga, fui criado em Braslândia, a minha infância e adolescência, e hoje sou radicado na região de Ceilândia. Eu digo região de Ceilândia porque Ceilândia não é uma cidade só, Ceilândia, de Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, enfim, essa Brasília que inclusive poucos brasilienses conhecem. Isso é fantástico. A gente veio aqui no decorrer desse papo deixar claro, né, que a gente vai ter uma conversa dinâmica, franca e tratar todos os problemas hoje que o poder público passa, até porque a gente sabe que você hoje é um agente público dentro do Distrito Federal, né, e mais uma vez está pleiteando aí um cargo através dessa história. A gente vai, acho que, antes de tudo, né, falar um pouco aí como foi que você iniciou. Acho que as falas que você mais deixou na mídia aí no início, quando você se projetou, né, a primeira pleito eleitoral, foi deixar o fato de que você não era um homem conhecido, né? Então você estreou, literalmente, já concorrendo a uma vice-governadoria, e a gente queria ouvir um pouco como foi essa experiência inicial. Na verdade, do ponto de vista de candidaturas, eu até aquele momento de 2014, quando eu compus a chapa lá com o ex-governador Hollenberg, eu não tinha sido candidato a absolutamente nada. Pelo contrário, eu tinha até uma aversão a essa possibilidade, né? Mas isso vem da minha caminhada lá dos 16 anos, quando eu comecei a militar na juventude do PSDB. Eu, apesar dos 49 anos, dos 30 anos ou pouco mais, militando politicamente na cidade, eu tive 2 partidos. Eu militei lá no PSDB, na juventude do PSDB, onde nós fazíamos escola de formação política dos 16 anos, a partir dos 16 anos. E aí eu fui cumprindo à risca aquela coisa que o adolescente geralmente cumpre. Sai do ensino, aí vem a história do serviço militar obrigatório, servir ou não servir a pátria. Eu não queria servir e corri horrores, mas era o meu querer, né? Eu não queria, mas aconteceu, e eu servi, e foi uma experiência extraordinária na minha vida. Eu servi a Força Aérea Brasileira, e lá eu fiquei 2 anos. Eu tanto não queria que acabei engajando lá. Segurou, né? 2 anos. Sabe aquela coisa da oportunidade no mercado de trabalho? Eu já estava lá, eu falei, eu vou sair para fazer o quê? E quando eu saí da Força Aérea Brasileira, eu saí por força de um concurso que fiz do GDF, e lá eu estou até hoje. Então eu sou servidor há 26 anos do GDF. Quando eu ingressei no governo de Brasília, eu comecei ali a perceber que eu tinha 2 opções: ser mais um servidor ou tentar fazer o a mais, né? o algo mais. Sabe aquela coisa do servidor que nós tínhamos uma referência, que era o carimbador de papel e que tinha um paletó na cadeira e ficava balançando cadeira e gerando status de burocracia para o cidadão? Isso acontecia tanto que eu não sei se você se recorda, salvo engano, eu acho que no governo do Itamar teve um ministério da desburocratização. Aquilo ali me deu um start, que é o que eu chamo de desatar nós. E falo muito para você que me acompanha aí. Desatar nós é resolver problema, é desburocratizar, é simplificar processos.
Aquilo me deu um start. Há quase 35 anos atrás, já existia um cenário de que a burocracia era o câncer que maltratava as pessoas quando precisava da gestão pública. E eu vinha caminhando naquele assunto. E demorei para perceber, por exemplo, que somente participando do processo eu poderia interferir na construção desses cenários de melhoria ou de simplificação de processos para desburocratizar. Trabalhando inicialmente na administração de Taguatinga, eu via que ali tinha um serviço muito cartorial. Você chegava para requerer um quebra-molas, por exemplo. Por que o cidadão requer um quebra-mola? Porque é a forma que ele enxerga que o carro pode reduzir a velocidade na passada da rua. Aí tu chega no poder público e ele diz, faz um abaixo-assinado lá e colhe 50 assinaturas e traz de volta aqui. Nesse intervalo morreu um atropelado lá. E o Estado só percebe essas distorções quando efetivamente acontece uma tragédia. Quando acontece uma tragédia. Então, aquilo na minha percepção era excesso de burocracia. Então, assim, hoje trazendo essa questão de 35 anos, o excesso da burocracia, né? Então, hoje, acho que o seu principal lema, então, é a desburocratização. É desatando nós, como você Desatando nós. E eu vou te dizer por que é o principal, que é uma das bandeiras. Porque quando você desburocratiza, você ajuda a cidade a desenvolver. Você imaginar que o camarada passa 4 anos para tirar uma bits de um investimento que ele fez, a grana é dele, o investimento é privado, e a licença é do Estado. Aí o Estado quer ter o sócio majoritário, porque o Estado, a gente precisa entender essa coisa de desburocratização da seguinte maneira. O Estado, ele é sócio majoritário de todo e qualquer negócio estabelecido na cidade. E acho que quando a gente fala dessa questão do Estado ser sócio, né, a gente tem que tornar isso, acho que um exemplo mais prático é quando a galera fala de abertura de empresa, né, CNPJ. É o exemplo mais fácil que você tem hoje. Porque... Imagine, você quer abrir uma empresa, um CNPJ. Há 1 ano e meio atrás, 2, 3, era um horror em Brasília, porque em Brasília era a única unidade da federação que a junta comercial não pertencia ao Distrito Federal, pertencia à União. Então tinha todo um conflito de interesses e de relacionamento, União, Distrito Federal, enfim. Nós estamos falando da capital de todos os brasileiros, nós estamos falando de Brasília, que é capital, e nós brasileiros não aprendemos a amar e a apaixonar pela nossa capital, nós brasileiros. Se você for aqui para a Argentina, o argentino é apaixonado por Buenos Aires. Por mais que tenha todos os problemas que tem em qualquer lugar do mundo, eles têm isso como... Não, nós aprendemos que a nossa capital parece que é só a esplanada dos ministérios com aquela Praça dos Três Poderes. Mas quando você fala da gente chamar a nossa capital, assim, entrando num ponto de vista de injustiça, né? Você não acha que, assim, uma expressão que eu uso muito no meu dia a dia, que o Brasil todo olha para Brasília, né? Porque é onde concentra toda, mas Brasília a gente costuma dizer que não olha para o restante do país. Brasília é uma caixa de ressonância. Nós temos que enxergar a estrutura como ela é montada. O Brasil você tem um poder central, que é o governo federal, que ele naturalmente se conflita com os governos estaduais. No nosso caso, em Brasília, nós temos um fator extraordinário. Brasília não se divide. O governador de Brasília, diferentemente do governador, por exemplo, de São Paulo, o governador de Brasília, efetivamente, ele é governador de Brasília. Ele não tem aqui o prefeito de Ceilândia para relacionar, ele não tem aqui o prefeito de Braslândia, ele tem o administrador regional, cuja indicação e nomeação cabe ao governador. Ele tira e põe quando ele quiser. Então ele não tem uma Câmara de Vereadores lá na Ceilândia para se relacionar, ele não tem um deputado distrital e um estadual aqui. O deputado distrital aqui, ele é deputado distrital, estadual e vereador ao mesmo tempo. Sim, justamente. Né? Mas voltando, a cena dessa desburocratização, ela é tão necessária que se você parar para pensar o seguinte, uma parturiente, uma grávida, se ela sair da Ceilândia para fazer uma consulta na Asa Sul no Hospital HMIB, não pode, você tem que voltar. Se ela estiver dando à luz, o médico vai dizer a ela, ó, arruma tudo aí que você tem que ir lá para o Hospital da Ceilândia. Ferrou tudo. Peraí, o que é mais importante? Dar à luz
ou correr o risco de, nesse intervalo, perder essa vida. Ali naquele processo, naquele rito, tem burocracia. Sim, sim. Ali tem burocracia. Se você parar para pensar, desse processo todo que eu vivi ao longo desses 26 anos na administração pública, quando eu saí da administração de Taguatinga, eu fui trabalhar na administração da Ceilândia. E lá eu passei 16 anos dentro da administração da Ceilândia. Eu cheguei lá, eu era um entregador de papel ali, protocolar. E eu achava aquilo, cara, por que nós não temos um sistema para circular o papel? Hoje nós temos. Não, hoje o Que eu sei, o processo está no... Então aquilo que eu falava lá atrás, que eu era ridicularizado, aconteceu. O processo... Hoje você não tem papel circuitando na maioria dos órgãos no país. Sim. Você tem um sistema que faz com que esses dados circuitem. Transita e fica mais unificado, né? Fica mais simples para... E você depreda um pouco menos aí o meio ambiente, né? Então, assim, eu achava aquilo um absurdo, porque o que eu via que a burocracia que assolava na administração da Ceilândia assolava na administração de Taguatinga, e aquilo servia para toda uma máquina. Tudo bem, os processos de tecnologia naquela época eram bem menores. Sim. A partir de 2006, nós começamos a ter acesso a esse processo todo de informatização, de tecnologia da informação. Espera aí, se eu hoje tenho um celular, um smartphone, em que eu faço viajar dados, imagem, áudio, vídeo, localizador de GPS, por que eu ainda tenho que falar para o cidadão fazer um abaixo-assinado para que ele tenha direito ou acesso a um quebra-molas? Eu estou citando o quebra-mola porque é o menor dos problemas. Sim. Mas ele pode se tornar o maior quando você está colocando em risco uma vida. Espera aí, se eu sou o gestor, administrador regional, para que eu preciso de um gabinete se eu tenho essa ferramenta maravilhosa na mão? Eu tenho um celular que pode ser o meu gabinete. Nas ruas. E aí nasceu o Renato nas ruas. Gabinete nas ruas. Desatando nós que é problema. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma boa equipe na base dessa administração regional para recepcionar os dados que eu gero da rua e encaminhar para os caminhos de solução. Vou te dar um exemplo. Eu estive numa senhora, agora há pouco, saindo do Sol Nascente na Ceilândia. Nós estamos agora na Asa Norte. Asa Norte, isso. Eu saí do Sol Nascente e lá ela precisava fazer a instalação da água. Ela tinha uma gambiarra que fornecia água para ela, e o cara que fornecia água para ela cobrava essa água dela. Quando, na verdade, era para o Estado estar lá, presente, com a água regular da CAESB. E só frisar, né? Quando a gente está falando de água, a gente está falando de uma necessidade básica, né? É uma necessidade que tem suprido diariamente. Então entra a questão do saneamento. Acho que um pouco de conflito de interesse também, né? Se você parar para pensar que nós ainda damos descarga em água potável, com água potável, não é forte isso? É foda. A água que nós tomamos, ingerimos no dia a dia, é a mesma que a gente aperta o enter para dar uma descarga. Sim. Isso ainda é assim, ninguém se atentou para esse detalhe, né? É literalmente água indo para o ralo. Tem toda uma estrutura em volta disso aí, mas ela estava precisando da água lá. O gestor da CAESB foi lá e fez a vistoria e falou: não, a senhora não pode ter água aqui porque a senhora tem um relógio, tem que colocar um relógio. Ela foi lá e colocou a caixinha do relógio. O dia que ele foi fazer a instalação, ele virou para ela e falou assim: eu só posso avançar se a senhora tiver um endereço aí na parede. Tem que botar o endereço na parede, fazer uma placa. Aí ela falou assim: mas a placa é só o endereço? É. Aí ela me ligou com esse assunto. Eu falei: faz o seguinte, tem um pedaço de carvão aí. Pega um pedaço de carvão e coloca no carvão na parede. E assim ela fez. Colocou no carvão na parede. E mostrou para ele. E aí ele ficou sem reação. Sabe aquela coisa do: peraí, se era o endereço que faltava, o endereço está na parede. E tô te falando de algo que é corriqueiro. Que é um problema... Eu posso citar para você que ao longo desses 20 anos desatando nós, eu posso citar para você os problemas mais absurdos. Que vai do quebra-mola ao empreendimento, que é um shopping, por exemplo,
e que o estado da burocracia está tão em metástase que o gestor não consegue enxergar que, ao não viabilizar, porque assim, quem viabiliza a obra é o dono da obra. Se eu estou dizendo que ali ele fez uma incorreção, eu tenho que dizer a ele o seguinte, ó, corrija isso. Dá o prazo, estabelecer o prazo e conferir no prazo estabelecido. Sabe por quê? A gente entrando nessa questão aí da regularização, né? Quando a gente fala de empreendimento, isso eu falo por prática, tá? Que é uma das minhas áreas de atuação, a gente vê que não existe uma metodologia que seja eficiente. Então é questão de entendimento. É um problema hoje muito grave que a gente enfrenta nas administrações, porque se eu mando hoje o processo para o Renato Santana, o Renato Santana vai olhar a legislação, vai ter um entendimento e coloca ali algumas observações que são dados prazos. Se eu mando e o Renato Santana não estiver lá para reavaliar, o entendimento do outro pode ser diferente. Aí o cara me manda mais uma ponderação onde, dentro do empreendedorismo, a gente faz o cara ter desgaste de tempo e perca de dinheiro. Acabou. É assim que funciona. Sabe por quê? Por que e essa é uma tecla que eu venho batendo há uma década. Porque o Estado, vamos lá, na prática, você vai abrir uma distribuidora de bebida. Aí você diz que vai abrir uma distribuidora de bebida no endereço tal e que ali a tua ideia é gerar 5 empregos. Microempreendedor, pequeno. Você vai gerar 5 empregos. Mas peraí, eu tenho CNPJ ou eu tenho MEI, estou estabelecido, tenho condições, o comércio é viável, os 3 P's na minha avaliação de empreendedor lá, né? O preço, ponto, publicidade. Mas eu tenho que tirar um alvará. Por que o ônus de tirar o alvará tem que ser do empreendedor? Que já vai trazer ali... Peraí, o Estado não é meu sócio? Ele não vai arrecadar ali, para cada suco ou garrafa de água que eu vender ali, não tem imposto? Em algum lugar, o imposto foi recolhido. Se o Estado é teu sócio, muitas vezes majoritário nesse negócio, cabe ao Estado cuidar da parte burocrática. Dá o alvará e cabe a você o ônus da prova. Você que vai ter que dizer para o Estado, por amostragem ou qualquer coisa que seja, que você está legal ali e você é apto para ter aquele alvará. Atividade de baixo risco, pelo amor de Deus. A senhorinha que está vendendo, que está fazendo marmita, que está vendendo picolé, que está vendendo artesanato. Tanto é que nós evoluímos para isso. Lá em 2016, nós saímos retirando tudo que era tipo de KNAI, tranqueira da legislação, que era só assunto para amedrontar e gerar burocracia. Hoje, o MEI, para os casos de baixo risco, ele já é dispensado do alvará de funcionamento. Tá certo. Agora, o Estado não pode agir como se ele fosse o adversário. Desburocratizar, simplificar processos, significa desenvolver. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. Por que o cidadão tem que ficar na fila de um posto de saúde para pegar uma senha para marcar uma consulta? Porque o fluxo está errado. Porque se tivesse no fluxo redondo, não teria fila e não precisaria pegar a senha. Sabe por quê? Como é que você pega a senha para uma dor que você está sentindo abdominal que pode ser um apendicite que vai suturar em algum momento? O risco, né? Vai esperar a senha? Ah, Renato, para isso ele corre para emergência. Ou na hora da dor você aponta o nariz para onde tiver e vai, né? Pedindo socorro, né? Porque a maioria da situação que as pessoas procuram é pedindo socorro. Então, olha só, lá já na administração da Ceilândia, onde eu pude ser diretor de cultura, por exemplo, quando eu fui diretor de cultura da Ceilândia, tinha uma administradora regional que passou por lá que ela falava assim, ó, você vai ser o diretor de cultura, mas nem pensa em fazer eventos. E aí eu fiquei, vamos fazer o que lá? Né? E aí, essa história de não pensar em fazer eventos, nós levamos para a Ceilândia o Carnaval de Brasília, porque não queriam fazer o carnaval no plano piloto na época. E ali eu enxerguei uma oportunidade, eu lembro que o Rosso era o administrador, e nós enxergamos uma oportunidade do seguinte, de vender a imagem da Ceilândia de uma forma diferente, usar o carnaval. Falavam que ia ser uma tragédia, que ia ser uma chacina. E nós utilizamos o carnaval para vender a imagem da cidade de uma forma positiva. Foram 10 anos fazendo o carnaval na Ceilândia. Sabe quantos incidentes de maior potencial teve na cidade? Não. Nenhum. Sabe o que aconteceu na verdade? Os índices de criminalidade naquele período reduziram.
Por quê? A cidade deu uma demonstração naquele momento de que o jovem estava carente de atividade cultural. E deixar, acho que um pouco claro, né? Quando a gente fala, que a gente fala dos eventos culturais, que não trata só do frevo, né? Da festa, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando da questão da oportunidade de desenvolvimento da juventude, né? Eu acho que hoje é uma das principais barreiras que a juventude se cobra da juventude e a juventude acaba sendo esquecida dentro do processo, né? Porque, olha só, o que é a tal para muitos, assim, o que é a economia criativa? Ou ninguém vai inventar a roda. Ela já está aí, não é? Sim, sim. É dar manutenção. Peraí, por que o Rio de Janeiro fecha Copacabana, um bairro inteiro? É proibido entrar carro de fora, é proibido circulação de ônibus no Réveillon. Porque lá eles recebem 3 milhões de pessoas do mundo inteiro. Cada um que entra ali entra com uma grana no bolso e vai movimentar a economia, não do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro é do país. Sim. A rede hoteleira do Rio e das regiões, o transporte aéreo, ferroviário, aquático, enfim. Tem toda uma economia envolvida naquilo ali. A economia criativa é a costureira, é o cara do artesanato, é o cara da bijuteria lá que vai compor todas aquelas alegorias, enfim. E tantas outras pessoas que participam daquele processo. Então, qual é a característica de Brasília? É característica de capital de todos os brasileiros. Agora, quando a gente fala todos os brasileiros, literalmente. De todos os brasileiros. Agora, nós aqui também passamos uma dificuldade tremenda por conta do excesso de burocracia. Quando eu saí de Taguatinga, de Ceilândia, eu fui ser secretário de governo. O Rosso era o governador, naquele período de 2010, ali, 9 meses, e ali eu fui secretário de governo. E quando eu cheguei na secretaria de governo, eu me deparei com uma sala que tinha 330 processos. Esse número é sagrado. E eu perguntava todo dia, o que são esses processos aí? Para cada um que eu perguntava, me dava uma informação diferente. E aí eu peguei no calendário e marquei no calendário uma data. Falei, até o dia tal, se esses processos continuarem aqui, eu vou dar um rumo para eles, mas aqui não vai ficar. E aí é o seguinte, chegando perto dessa data, eu peguei no meu caderninho o histórico das informações, de todas as informações que já tinham me dado daqueles processos. Nenhuma batia. Aí é que a gente vê a falta da metodologia dentro do processo, né? Aí tinha lá um processo do servidor que estava pedindo a reintegração. Tinha lá o processo de uma empresa que estava sendo declarada inidônea. Tinha lá um processo... Aí sabe o que acontece? O cara que era o gestor da pasta tinha receio de mexer no assunto e gerar um desgaste político para ele ou um desgaste não sei o quê. Peraí. Aí você faz algo superar o rito administrativo? Aí eu pedi à turma para separar os processos com os destinos das pastas. Fiz um despacho padrão, despachei para os órgãos exigindo no prazo de 48 horas o retorno para o assunto. E botei para rodar. Aquilo estava lá há anos. Você imagina que, por exemplo, tinha um caso lá que é muito emblemático, que era de um servidor que ele ganhou na justiça a condição de retomar a cadeira no serviço público. Era um policial civil. E detalhe, comprovadamente, no âmbito do judiciário, que cometeram uma barbeiragem na exclusão dele. Ele provou por A mais B aquilo que ele alegava, e o processo já estava lá há 2 gestões governamentais. E esse servidor no prejuízo. O que aconteceu? Ele voltou, o Estado teve que pagar tudo que era devido a ele, mas não tinha um servidor ou gestor, à época, que passou por ali, para dizer assim, vou botar minha caneta aqui, é daqui para frente que esse processo vai seguir o fluxo. Não tinha uma diretriz. Então, assim, isso é excesso de burocracia? Ali tinha um nó? Tinha. Aquele nó, eu tenho certeza que eu contribuí para desatar. No mínimo, eu cumpri o meu dever, que era de dar fluxo para aquilo que estava ali. Não faz sentido. Passado isso, em 2014, eu ia ser candidato a distrital. Nunca tinha sido candidato na minha vida.
Eu fui para uma convenção, estava afiliado ao PSD à época, e eu havia conhecido o Rosso lá na administração da Ceilândia, e ele batia nessa tecla todo dia: Renatão, você tem que ser candidato. E aquilo soava muito ruim no meu ouvido. Até que em 2014 ele me convenceu. O que levou a esse convencimento? Uma parte disso sabe o que acontece? Você encontrar uma pessoa que chega para você e fala assim: vem cá, por que você não vai ser candidato? Ah, o seu papo aí não é desatar nó? O seu papo não é mudar fluxo para fazer as coisas começarem a rodar? Parte disso você só vai conseguir botar para rodar criando ferramentas para isso, estabelecendo critérios, legislação, e você só vai conseguir isso no mandato, amigo. Ou então você tem que convencer pessoas de que isso é importante, é mais difícil. O processo inverso é foda, é difícil. Pô, e aí ele me falava sempre disso. Rogério Rosso, viu? Foi governador de Brasília, foi deputado federal, foi administrador de Ceilândia, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu falo isso muito tranquilo, porque eu costumo dizer que político a gente tem que ter lado. O Rosso foi um camarada, aliado e um bom companheiro. Ele falava muito disso: Renatão, você tem que ser candidato. E eu resistia. Em 2014, eu coloquei o meu nome à disposição para disputar uma cadeira na Câmara Legislativa. Saí de uma convenção com número 55555. E fui para casa dormir e acordei vice na chapa do Rodrigo Hollenberg. E como que isso aconteceu? Por que essa inversão toda no processo? Pois é, olha só. Eu secretário-geral do PSD, o Rosso presidente do PSD, aquela chapa era uma chapa composta pelo Rodrigo, candidato a governador, o Rodrigo no PSB, o Regufe no PDT, candidato ao Senado. Então, a primeira escolha estava feita, que era do PSB, Rodrigo governador. A segunda escolha era do Regufe, que não foi a primeira, porque ele não queria ser candidato a governador ali. A segunda era do Regufe e ele foi candidato ao Senado. E pela ordem, a terceira pedida era do PSD, para a escolha do vice da chapa do Rodrigo. Eu já estava lá colocado como um candidato distrital e estava até muito puto, porque eu não queria ser candidato naquela época. Mas enfim, eu sou de grupo. E aí eu acordei com esse convite para compor a chapa majoritária ao lado do Rodrigo. Coube ao PSD fazer essa indicação do vice. Mas o PSD não fez isso de cara. Nós fomos atrás de outros nomes, o Rosso capitaneou isso, para compor essa chapa. Então, nós tentamos fazer do Pittman o vice do Hollenberg, o Pittman não topou, e insistentemente fomos até atrás, o Rosso foi atrás do Aécio com Augusto Carvalho à época para tentar convencer, e o Pittman não topou. E aí, o prazo estava ficando apertado, surgiu ali, a partir de uma construção do Rosso, o Regufe, o Renato, vice do Rodrigo Hollenberg. E eu já dizia ali, amigo, que não toparia. Nessa época eu morava no P-Norte, na QNP 13, Conjunto A, Casa 2, no P-Norte. E eu dizia que eu não seria vice-governador ou candidato. Vice não é candidato a nada, né? Vice é vice. Mas que eu não toparia aquele assunto para ficar balançando cadeira. Durante um eventual mandato, ficar balançando cadeira. Se eu recebo salário com uma estrutura desse tamanho, onde você tem todo um secretariado, subsecretário, diretores de empresa, administradores regionais, cabe a você, gestor maior, fazer o quê? Ir para a rua, fazer o enfrentamento dos nós, dos problemas e demandar o seu time. Sim. Brasília tem 5.000 quilômetros quadrados, 31 regiões administrativas. Você atravessa do Gama a Planaltina 1 hora num trânsito bom. Peraí, por que eu tenho que ficar trancado dentro de um palácio, num gabinete, fazendo como se fosse o status da estrela, quando na verdade a cena política é para quem gosta, para quem quer, para quem tem o espírito do voluntariado, para servir, pô. E assim eu fiz. Ganhamos a eleição, uma eleição difícil, com 4 partidos. Ganhamos a eleição, era capitaneada pelo finado, saudoso Eduardo Campos, que começamos a campanha aqui em Brasília, lá na minha casa, no P-Norte. E
Ganhamos a eleição do time do Arruda, que tinha o candidato principal lá, que era o Frejá, saudoso João Frejá. Como vice era a Flávia Arruda. E tinha o PT, que era o Agnello, que estava indo para a reeleição. Olha que eleição difícil. E tinha uma dupla de, vamos dizer assim, de pangaré, que era eu e o Rodrigo, que ninguém apostava. E ganhamos a eleição. Mas quando você fala, assim, é até meio pejorativo, né, falar uma dupla de pangaré, mas Brasília acho que vinha vivendo o maior momento de rejeição. Até pelas duas chapas que vinham concorrendo com vocês. Então vocês eram considerados terceira via. Era a terceira via. Mas eu digo assim que é o seguinte, é melhor que eu diga assim do que eu chegue aqui e falo, nós éramos os caras mesmo, chegamos para desbancar. Na verdade, a eleição é um apelo popular. É um apelo popular e é uma disputa em que os candidatos vão vender para a população os seus projetos, as suas ideias em torno de como fazer a gestão desse grande condomínio que é Brasília. Pô. Sim. Né? E aí o seguinte, até aí tudo bem, ganhamos a eleição, fomos fazer a gestão, em algum momento as nossas relações elas estremeceram, não as relações pessoais, mas as relações do entendimento de como fazer. Eu fui para a rua. Eu saí de um gabinete no Palácio do Buriti e fui para a rua. Fui para dentro dos ônibus. Quando nós dizíamos que iríamos baixar o preço da passagem, fazer uma intervenção no sistema público, e no segundo semestre da nossa gestão você faz aumento de passagem, aquilo já sinalizava um rompimento nos nossos entendimentos do que é fazer a gestão da cidade. Mas quando você fala esse rompimento, aí eu entendo que o rompimento foi com o governador Hollenberg, né? Mas acho que quando você entra nesse processo tem dívidas a pagar, né? É rompimento de modelo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você imaginar, Brasília tem um orçamento, salvo engano, esse ano o orçamento foi de 44 bilhões. Eu falei bilhões. É um dos orçamentos, um dos maiores orçamentos de cidade do mundo. Proporcionalmente, talvez seja o maior da América Latina. No Brasil, o orçamento de Brasília só perde para a União, para o Estado de São Paulo e talvez para a capital, para a prefeitura. Proporcionalmente. Poxa, espera aí. Aí a gente está falando de 5 mil quilômetros, né? Estamos falando de 5 mil quilômetros quadrados, da capital de todos os brasileiros, onde o policial tem que ser bem remunerado, sim. Seja ele qual for, em qualquer das forças, policial civil, bombeiro, militar. Onde o servidor, a nossa indústria aqui, ela não fabrica chocolate, ela não fabrica ovos. A nossa grande indústria aqui fabricou servidor público. São só 240 mil servidores na ativa. Tem uma turma que faz o discurso do seguinte, que tem que enxugar, porque, um monte de porquê. Quem faz esse discurso não conhece efetivamente a cidade. A qualidade de vida que nós temos em Brasília por conta dessa saúde financeira, dessa grande indústria que é o serviço público, que alimenta o comércio, a pequena indústria. Qual é a grande indústria que você conhece em Brasília? A maior delas. A do servidor público, que é do governo do Distrito Federal e a do governo federal. Se juntar as duas em Brasília, tem... Não, aí nisso a gente falando de indústria, é uma indústria que teoricamente não produz, ela arrecada. Então, aí garoto. Não dá para entrar no mérito da indústria. Pronto, garoto. Você bateu a pau, ela arrecada, paga esse servidor, e esse servidor faz o quê? Ele devolve para o mesmo estado. Quando ele consome no mercado, quando ele consome não sei o quê, quando ele paga um imposto de renda, quando ele deixa uma parcela ali. Então, peraí, você falou tudo. É uma indústria limpa. Do ponto de vista da... Peraí, que indústria é essa? Que eu coleto um serviço, uma mão de obra, pago no final do mês e essa mão de obra consome aqui, então fica uma cadeia... Por isso que a cidade é o que é. Mas ela não dá conta. Dá conta como sempre deu. E não dá pra gente inventar no discurso. Daqui pra frente você vai ouvir um monte de aberração aí. De pessoas que querem se colocar na cena política, mas que efetivamente não conseguiram compreender qual é a função da capital
desse país com dimensão de continente. Peraí, o cara, vamos trazer para Brasília a indústria. Não vai trazer para Brasília a indústria do nada. Aonde ele vai colocar? Não tem nem aonde. Se você olhar para Planaltina, você sabe onde a cidade termina. Se você olhar para o Gama, você sabe onde a cidade termina. E peraí, no nosso caso, essas cidades, inclusive, não terminam. Porque na área lindeira ao Gama e Santa Maria, você tem Céu Azul, Pedregal, Novo Gama, Valparaíso. Inclusive, parte dessas cidades, do ponto de vista oficial, está dentro do Distrito Federal, dentro do quadradinho. Ela vem arrecada aqui para pagar lá. Ou vice-versa. Vice-versa, sim. Então, assim, o cara fala assim, peraí, essas cidades que estão em torno de Brasília, quando o JK vislumbrou essa coisa oficial de Brasília, tinha um decreto que dizia que Brasília ia ter um cinturão verde. O cinturão verde virou Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, essas cidades lindeiras ao Distrito Federal, que elas são Goiás, mas não se remetem a Goiânia. Elas se remetem à esplanada dos ministérios, se remetem ao eixo monumental, entre tantas outras. Sim. Então, para a turma do podcast lá do D, que é talvez de descoberta. É uma descoberta. Acho que cada papo que a gente tem aqui é uma descoberta diferente. Então, olha só. E aí fui administrador, vice-governador e fui administrador regional ao longo desse período de 8 cidades. Taguatinga, Ceilândia por 2 vezes, Braslândia, Samambaia, Guará, Cia, Riacho Fundo 1 e Samambaia, Vicente Pires. Vicente Pires, por exemplo, eu fui administrador 2 anos. Vicente Pires, desculpa, nós deixamos lá no período da nossa gestão 638 milhões de reais. Nessas administrações aí em que eu administrei, na maioria delas eu não entrava na administração regional. Eu sou adepto da tese de quanto mais tempo você passar no gabinete, mais você vai errar. A gestão tem que ser feita, o gestor maior, seja onde for, ela tem que ser feita na rua. Bota seu time lá na base para dar conta do serviço e vai para a rua fazer o enfrentamento dos assuntos. E foi assim que nós conseguimos resgatar esse recurso de 638 milhões de reais junto ao Ministério das Cidades na época, cujo ministro era o presidente Kassab, o ministro Kassab, que foi prefeito de São Paulo. Aquele recurso de Vicente Pires era do PAC 2, estava tesourado pela então presidente, a Dilma, e nós fomos resgatar isso junto ao ministro Kassab. Conseguimos resgatar Vicente Pires e o Sol Nascente, os recursos do Sol Nascente. Se você não sabia disso, para você é uma descoberta, Vicente Pires, 600 milhões de reais em recursos de obra que está sendo terminada agora. Nós temos uma parcela de culpa nessa benfeitoria que está sendo feita aí na sua cidade, na Vicente Pires, e no Sol Nascente. E aí o que acontece? Como foi feito isso, amigo? Foi montando acampamento lá no Ministério da Cidade na época. Foi levando, por exemplo, ao ministro do Planejamento à época, que era o ministro Diogo Oliveira, e o secretário da SPU era o Sidraque. Sidraque, para você, o meu muito obrigado, porque você foi um dos responsáveis. Esse Sidraque era secretário da SPU, da Secretaria Nacional do Patrimônio da União, e eu lembro que uma vez eu fiz um convite a ele para fazer um sobrevoo sobre Vicente Pires, para que ele conhecesse a realidade ali, olho no olho. E ele, na hora, topou, fez o sobrevoo. Quando terminou o sobrevoo, ele falou assim, nós temos o dever de cuidar e resolver esse problema. Contribuiu e muito para que a gente desatasse esse nó. Isso era um nó. Sabe aquele quebra-mola que atrapalha a vida do cidadão ou aquele que ajuda a proteger? Ele é tão importante quanto esse recurso que foi destinado lá para Vicente Pires, guardada a proporcionalidade de cada um e a importância. Então, não existe, para quem gosta e quer desatar nó, não existe bola perdida. Não existe assunto. Uma coisa que nós temos que acabar, lutar para combater, é isso aqui, que existe no poder público de imediato. É isso aqui, o não. Isso aqui. Isso aqui é o que nós temos que combater. Mas vamos transformar o não
e fazer as coisas na ilegalidade. Não, é transformar o não, simplificar o não, num sim legal. As coisas são possíveis, mas é mais fácil você agarrar na possibilidade de não fazer. Fica tudo muito mais simples. Quantos não você recebeu na vida? Inclusive, nessa história do podcast aqui, alguém deve ter falado, tá doido? Eu acho que foi mais que eu ouvi. Vai mexer com isso pra quê? Isso é perda de tempo. E olha só, você tá aqui oportunizando, não a mim, há tantos outros que já passaram aqui, de dar uma contribuição para quem está lá do outro lado, de primeiro, tirar uma dúvida, esclarecer uma informação equivocada, de fazer os questionamentos que tem que fazer, mas assim, olho no olho. Se você me chama aqui e fala assim, Renatão, vou te mandar uma pauta aí, me fala aí do que eu não posso falar ou do que você não quer que eu não fale. É melhor não vir aqui. Isso é um fato. Num universo hoje em que todo mundo tem um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, um Twitter, um TikTok, uma rede social. Não, e só deixar, né, que agora a gente vive aí um dilema que a gente não sabe se isso vai ter fim, que é a porra do fake news. De um lado a gente tem uma história e 1 milhão de fake news para se espalhar, e fica uma conversa sem pé, sem cabeça, que acaba não tendo esclarecimento, não tendo oportunidade de fala, e fica por isso mesmo. E assim, a nossa principal ideia foi essa, dar oportunidade de fala, não deixar bem claro que a gente não adota nenhuma vertente, lógico que isso é uma questão particular, claro, mas é a oportunidade de sentar e conversar, né? Então, acho que o principal foco é justamente isso. É ouvir, assim como ouvir o Renato Santana, como ouvir qualquer um que queira estar disponível aqui. E eu posso, acho que colocar um fato aqui, é que as pessoas hoje elas têm um certo receio. A gente vive um racha nacional, ideológico, político, seja lá o que for, que inviabiliza se ouvir. E a gente sabe que quando se fala de gestão pública, a gente não está falando de partidarismo, a gente está falando de necessidade. São pessoas do outro lado da moeda. Esse talvez seja um dos nossos grandes problemas hoje. Porque eu vejo as pessoas colocarem às vezes uma polarização, às vezes um radicalismo que joga para dentro dessa vala comum muito mais pessoas. E eu, particularmente, não vejo o bom debate das ideias. Sim. Será que quem está falando... A pergunta comum hoje, eu ouço muito isso nas ruas. Você está apoiando quem? Você é da base de quem? E quando eu digo que eu sou da base do povo, que eu apoio quem apoia a gente, quem cuida de gente, quem está preocupado com solução, quem está preocupado em cuidar daquele que está lá na emergência do hospital, daquele que está numa... Vamos lá. Quando você devolve, você começa a colocar as pessoas, essa mesma pessoa que te fez a pergunta, para fazer uma reflexão. Sim. Que ela é para ser mais ampla. Por que o debate sou eu ou você? Peraí, esse que não tem nada a ver comigo e contigo, e que está abaixo da linha da pobreza. E nós temos no Brasil uma parcela considerável da sociedade que está abaixo da linha da pobreza. Nós temos em Brasília, a menos de 10 quilômetros do Palácio do Buriti, a menos de 15 quilômetros do Palácio do Planalto, pessoas abaixo da linha da pobreza, ali no Santa Luzia, na cidade estrutural. E aí? Quando que essas pessoas entrarão no debate como o objeto do debate? Porque se o objeto do debate, enquanto ele continuar sendo o poder, a assunção do poder, as pessoas vão ficar à margem. As pessoas que eu digo, as pessoas que precisam. Porque aqueles que estão na classe dos grandes geradores, economicamente falando, o Estado precisa não atrapalhar essas pessoas. Sim. O grande gerador, o cara que gera 100 empregos, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, o Estado precisa não atrapalhar. Aquele que está abaixo da linha da pobreza, na miséria, esse o Estado tem o dever de amparar. E não importa qual vai ser a situação, o Estado tem o dever. Basta você dar um giro na cidade.
E aí nós vamos começar a ver cenas que vão te remeter a isso. Você pode passar em qualquer avenida de Brasília. Tem gente morando no canteiro central, debaixo de lona. Eu não estou falando de Ceilândia, estou falando de Ceilândia, de Águas Claras, de Taguatinga, da Esplanada dos Ministérios, da Asa Sul, da Asa Norte. Essa cena é a cena que nos traz a reflexão de que algo não está funcionando. Sim. Aí nós vamos ficar, quem é o culpado? Pô, todos nós temos culpa no cartório. Porque o mesmo camarada que aponta é o cara que fura a fila. O mesmo cara que aponta é que para o carro na vaga do deficiente. O mesmo camarada que aponta, sobra uma caneta lá, ele olha para um lado, olha para o outro, e ao invés de perguntar quem é o dono, ele leva. Pô, essa cultura, vamos lá. Pô, Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. E eram meio que tranqueiras mesmo. Chamou, ó, quem está aí a fim de evangelizar? É a história mais contada, não é talvez, é a mais contada em 2000 anos. E esse Jesus Cristo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha podcast, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Como que essa história perpetuou? Propagar, né? Peraí. E nós, gestores públicos, principalmente aqueles que são gestores públicos que estão no mandato, os mandatários. E no Congresso tem 80 de um lado no Senado, 580 do outro, mais um presidente, vice-presidente. Nos estados tem governador, vice-governador, vereador, senador, deputado federal, senador, deputado distrital aqui em Brasília. Vem cá. Nós temos todas essas ferramentas, o podcast, o WhatsApp, o Instagram, não sei o que, nós estamos compartilhando tragédia. Poxa, peraí. Tem um assunto que está em evidência nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, que foi a morte daquele assassinato brutal do indigenista e do jornalista britânico lá na Amazônia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas cenas daquela nós vamos precisar? Quantas Marias, quantos João, quantos Tiradentes, quantos nós vamos colocar a cabeça na bandeja, fazer um estardalhaço danado e a partir do 7º dia nós vamos voltar à rotina como se nada tivesse acontecido até a próxima tragédia. Coisa normal, né? De quem é a culpa? Posso te falar de coração? Pode. A culpa é nossa na cena política. Eu não vou me eximir disso. Peraí, se você está na cena política para mudar cenários e não está mudando, a culpa é sua. Quem? Quem está na cena política. Seja ele o vereador da cidade ou seja ele o presidente da república. E nós temos que aprender a matar no peito. Chamar para si a responsabilidade. Quer dizer que eu, como vice-governador, aconteceu uma confusão na minha cidade, vou ficar caçando um culpado? A culpa é minha, pô. E aí? É só ficar na culpa? Não. É chamar o jogo e dar encaminhamento. Pô. Por isso é o seguinte, se você me perguntar de que lado que eu estou do lado do povo. E vou estar do lado de quem estiver do lado do povo. E assim, a minha história não me permite. Eu perdi a minha mãe 6 dias, né? Se deixar... 7, 8 dias atrás. Aliás, hoje nós estamos no 8º dia do falecimento da minha mãe. Minha mãe tem 84 anos, ela foi servidora durante 32 anos na saúde. Ela tinha uma patologia, que era Chagas, muito guerreira. Ela já era empoderada desde que nasceu, porque venceu Chagas até os 84 anos, é para quem é muito guerreiro. Mas vamos lá. A minha mãe cumpriu o ciclo da vida. Nasceu, procriou, criou os filhos, deu encaminhamento para os filhos e foi descansar. Quantos de nós brasileiros não temos a mesma chance nem no nascedouro? Porque já nasce com desnutrição. Ou a mãe não tem acesso ao parto, ou a mãe não tem acesso ao pré-natal. E eu estou dizendo mãe porque geralmente essas mães são mães solteiras. Sim. Aliás, são mães solteiras não, são mãe e pai. A turma costuma dizer que é mãe solo. É mãe solo. É mãe e pai. Porque nós homens ainda somos muito sacanas naquela rotina de faz o filho e larga por conta da mãe. Então, peraí. Quantos não tiveram essa oportunidade? Ou não tem? Quantos não tem porque é o seguinte... O filho já nasce, eu sou daquela geração que nasci com a marca na testa. Esse não passa dos 18. Porque nós, na quebrada, a percepção era essa. Imagina a minha mãe de 5 filhos.
Bralândia, Gama, Ceilândia, Taguatinga. Peraí, que história é essa de marca na testa? Cria uma ideia que já nasce rotulada. Peraí, numa cidade que nós temos uma escola em cada entrequadra, na Ceilândia, por exemplo, você tem toda entrequadra ou você tem uma escola ou uma igreja. Isso que foi salvando aquela juventude. Entendeu? Então, peraí, que Brasília é essa? Que tá, ela é bem desenhada, começa a ter umas anatomias aí por conta das ocupações desordenadas, mas peraí, essa é a Brasília que é a capital de todos os brasileiros. Pô. E é assim que a gente tem que olhar para Brasília. Se a gente imaginar, nós estamos fazendo aí 40 anos de Legião Urbana, quando eu escuto o Renato Russo naquela canção de que chegando na rodoviária vendo as luzes de Natal, eu me remeto aos meus 14 anos de idade. Porque eu fazia isso, eu saía de Braslândia, minha praia é meio rock and roll. Eu saía de Braslândia, queria ser guitarrista. Aí não rolou o lance da guitarra. Minha mãe veio me dar a guitarra e ela falava assim, passa de ano que eu te dou a guitarra. Mas ela não tinha condição de me dar um caderno, pô. Lutava pra caramba. Trabalhava na feira, eu trabalhei em feira dos 7 aos 17 anos. E aí, já com 70 e poucos anos, um belo dia ela me faz uma surpresa com os meus filhos num aniversário e me traz a guitarra. Porque eu já tinha tido a oportunidade de comprar a guitarra depois da China, né, amigo? Aí, eu já tinha tido a oportunidade, mas eu não comprava guitarra para não quebrar aquela história do sonho ali. Sabe? E contar essa história. Ela chega um dia com essa guitarra. E eu saía de Braslândia para vir para o Conjunto Nacional e para o Conic, Berlim Discos, para ficar botando o fone lá, era onde eu tinha a oportunidade de ter acesso a boa música. Mas eu via para aquela mureta da rodoviária, plataforma superior, e ficava olhando para a esplanada e viajando nas canções da Legião Urbana. Peraí, eu estou falando final da década de 80, início da década de 90, Brasília com 62 anos, Brasília sexagenária, que Brasília é essa? Que a gente não consegue fazer com que nós brasilienses e os brasileiros se apaixonem por ela, não pela cultura dessa sacanagem que desculpa a palavra, mas é essa mesmo, que muitos de nós na política acabamos emprestando a Brasília indevidamente, e acabou virando um carimbo, né? Quando você mostra Brasília, parece que Brasília é a Brasília do circo. Não é. Da zona, né? Brasília é a Brasília de todos os brasileiros. Acolhedora, que tem o nordestino, que tem o cara do sudeste, que tem o mineiro, o baiano, o cearense, o pernambucano, o piauense, e que acolhe todo mundo. Então, assim, esse é o Renato. Esse é um pouco do Renato. Eu não sou muito conformado com as cenas. A gente tem que achar sempre que pode melhorar. Tem que ser otimista, né? Eu acho que o momento que historicamente o nosso país vive, e isso não é de agora, mas a gente sempre tem que olhar com otimismo. Que as possibilidades, elas existem. Eu acho que se a gente trabalhar, segurar um na mão do outro, trabalhar de uma forma uniforme, a gente consegue organizar o nosso país, né? Porque se a gente fosse concentrar só na crise e no problema, aí não dá certo, não caminha, né? Se você... Brasília, nós estamos a 180 quilômetros de Goiânia. Goiânia é um pouco mais velha que Brasília, 86 anos, se eu não me engano. A capital de Goiás já foi Goiás Velho, já estava mais lá para dentro um pouquinho. Cidade de Goiás. Brasília e Goiânia são cidades que se conversam diuturnamente, pela proximidade. Brasília Cristalina, que é um grande polo da produção do agronegócio. Brasília e Niquelândia, tem que ter essa proximidade por conta da represa de Serra da Mesa. Nós, brasilienses, estamos a 500 quilômetros a 300 e poucos quilômetros de Niquelândia. Brasília se conversa com o Maranhão. Brasília se conversa com a Paraíba, Brasília se conversa com o Pará, que parece que é outro continente, né? Eu sou de lá. Então. Pois é. Mas por que Brasília se conversa com as cidades que estão mais próximas e com as cidades que estão aparentemente mais distantes? Porque Brasília é essa caixa de ressonância do poder político público da cidade. Os poderes estão instalados aqui.
As embaixadas, as representações dos países no mundo estão instalados em Brasília. Então, quando as pessoas falam no enfraquecimento dessa máquina pública em Brasília, ela tem uma representação diferenciada do que é, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o turismo é muito forte. Sim. Em São Paulo, onde a indústria é muito forte. São Paulo, se o governo de São Paulo quebrar, o Estado não quebra, porque a indústria é muito forte. Você tem noção do orçamento da Fiesp? Não. Pois é. A Fiesp tem orçamento hoje que alguns municípios ou estados aí não têm. Não, isso é um fato, né? A Federação das Indústrias. Então, peraí. E Brasília? Se essa indústria nossa aqui, que é o poder público, quebrar, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa vertente aqui? Então, esse discurso de que o servidor não é o caos, o servidor, ele é um empregado. E ele fez concurso com base no que estava escrito lá no edital. E se o salário é X aqui, nós não temos que pegar o salário do servidor do Maranhão e comparar lá para fazer o do servidor aqui, não. Nós temos que pegar o daqui e comparar para fazer o salário do servidor lá do Maranhão. É diferente. Por que é mais fácil pegar Brasília e jogar o nosso serviço público e jogar na latinha ali, do que pegar o nosso aqui como parâmetro e exemplo para poder elevar o piso salarial daquele servidor que está lá no extremo do país? Esse aí já Porque isso vai incomodar muita gente, né? Entra numa seara de conflito de interesse que vai incomodar muita gente. Incomoda. Por exemplo, lá atrás, 2005, o Rosso batia numa tecla que ele falava de incorporar, acho que era PL 422, o projeto de lei, de incorporar algumas cidades do entorno ao Distrito Federal. E isso ainda é um tema atual, né? Ele é atual e ele vai perdurar. Sabe por que vai perdurar? Qual é a rua que separa Águas Lindas de Brasília, de Ceilândia? É só uma plaquinha. Passa na BR-070, 7 horas da manhã, e aí a gente começa a entender. A mesma coisa para quem está do lado de cá, em Santa Maria ali, que recebe todos os dias quem ingressa em Brasília de Lusiânia para cá, ou até um pouco mais. A mesma coisa aqui para quem recepciona ali em Planaltina, os que chegam em Brasília, de Formosa, de Planaltina, de Goiás, entre tantas outras coisas. Brasília não é uma cidade com fronteira. Brasília, a fronteira de Brasília é o Brasil. É a capital de todos os brasileiros. Eu bato muito nessa tecla. Por isso, eu, em 2022, mais uma vez, colocarei o meu nome à disposição. Hoje eu estou no Progressistas, lá presidido pela Celina Leão. Está lá o Rosso, está lá o Fernando Marques e um time muito bacana de pré-candidatos a deputado federal e deputados distritais. Não para fazer a disputa pela disputa, mas fazer a disputa de propostas, de ideias. E o time que tiver com as melhores ideias, com a melhor dinâmica para colocar isso para a sociedade, eu acho que vai avançar. E nós temos que... O anseio da sociedade hoje é de que ela possa estar mais próximo dessas pessoas que fazem a gestão pública e política no dia a dia. Sim. Porque você ganhar uma eleição, por exemplo, para deputado distrital, se trancar ali num dos 24 gabinetes, botar uma estrela de popstar e esquecer que você ganhou foi uma missão que é nobríssima para fazer a gestão legislativa da cidade, isso vale para todas as outras. Se você não aproveitar essa oportunidade nesse formato, não faz sentido. Bater no peito para dizer que fui vice-governador se eu não tivesse cumprido a missão de trabalhar, eu hoje não estaria com vergonha, não sairia nem de casa. Porque quando eu cheguei na vice-governadoria, não sei se eu já posso ir emendando aí. Não, vamos. Quando eu cheguei na vice-governadoria, eu recebi um contrato de locação de veículo que era de R$240 mil. E eu rompi esse contrato. Isso seria o custo para você utilizar? Não, era um contrato normal de locação de uma frota. A seu favor. A meu favor, para eu usar. Tinha uma Azira, que era 0 km à época. E aí eu rompi esse contrato e peguei 2 veículos do Detran, 2 veículos do Bombeiro, 2 veículos da Polícia Militar e coloquei na minha frota e fiz a frota com esses carros. Todos eles do ano de 2011. Sabe quantas vezes eu fiquei no prego? Nenhuma.
Eu rodei Brasília inteira. Eu rodei mais de 800 mil quilômetros naquele período. Em tudo que é canto de Brasília. Onde era chamado e onde não era chamado, que era meu dever estar lá. Eu recebi um contrato de R$580 mil de alimentos para o vice-governador e para os filhos. É legal? Está previsto na legislação? Tá. Mas era imoral. Eu acho que... Quando o camarada, que eu estou dizendo que tinha uma população abaixo da linha da pobreza, a gente vivendo de cesta básica, era imoral. O que eu fiz? Eu chamei um camarada que cuidava disso aqui e falava para ele que eu queria reduzir. Aí ele falou, mas quando você receber aqui a autoridade, vai comer o que tiver aí. Rapaz, eu passei 2 meses para convencê-lo, olha a burocracia aí, de que eu queria reduzir. Até um belo dia que eu peguei esse camarada, levei ele para almoçar comigo na Feira dos Importados, lá na pastelaria do Beto, meu amigo Beto. É bom. Quando terminou o almoço, eu falei, e aí, gostou? Ele, gostei. Eu falei, pois é, o cardápio nosso lá vai ser isso aí. R$7 por dia. Aí ele viu que caiu no Arapuca. Nós reduzimos de 580 mil para 60 mil reais. Diferença absurda. Detalhe, em 4 anos eu não usei os 60. Se eu tava na rua, pô. Vai anotando aí. Eu recebi uma companhia de polícia para me assessorar. É legal? A partir do momento que se vira governador e vice, o seu tutor é o Estado. Ele é o responsável pela sua segurança. Mas não fazia sentido eu, que morava lá na QNP 13, Conjunto A, Casa 2, no Penorte, Quebrada. botar policial na minha porta, quando na casa do José ali não tinha policial, ué. Não faz sentido. Aí eram 74, 78 homens. Eu reduzi para 26, 24. Só ficou comigo lá o policial que queria trabalhar 24 por 24, todo dia. Descansar um dia, trabalhar o outro. E quer saber? Atravessamos assim. Final de semana eu dirigia meu carro, eu dispensava segurança, até porque eu vivia assim a vida inteira, pô. Conseguia viver. Assim... Vamos lá, tem mais. Vai, a conta de telefone lá era quase 60 mil reais. Nós reduzimos para 7. Detalhe, dobramos o número de aparelhos, as minutagens. Isso parece ser irrisório, mas se eu não cuido... Espera aí, como é que você fala de algo e pratica, e a tua prática é diferente? Eu tinha lá um contrato de passagens aéreas que me davam 180 mil reais em passagens aéreas. Aí a pergunta, ia para onde com essas passagens aéreas? Todas as viagens que eu fiz, oficiais e não oficiais, eu paguei do meu bolso. Não usei um bilhete de passagem aérea. Isso é público. É só pegar lá, quem estiver aí olhando, pode pegar lá. É só ir lá e puxar. Do meu período de vice-governador 2015 a 2018, e você vai verificar. Um outro fator, o vice-governador ele tem uma verba secreta, que é assim chamada, que na verdade é nada mais, nada menos do que um recurso, um cartão corporativo. Só que no caso aqui, é diferente, você não tem um cartão. Todo mês você tem que nomear uma pessoa, e todo mês essa pessoa saca esses 8 mil reais. Se você usar, ela presta conta do que você usou. Se você não usar, ela deposita novamente para no dia X do início do mês seguinte sacar. Foram 4 anos de gestão. Nesses 4 anos eu todo mês sacava e devolvia. Não usei um centavo desses 8 mil reais. Ah, Renatão, mas era direito... Não, deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma coisa é o seu discurso, outra coisa é a sua prática. Se elas não se encontrarem... É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Né? E eu batia muito nisso. Não fazia sentido a partir do momento que eu virei vice-governador. Esse é mais um item. Esse recurso que era o recurso para o dia a dia na rua. Não usei. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o podcast é lado D e é de descoberta, para você que não sabia, tá aí. E para você que ficou sabendo e tá aí achando, isso é papo, é só ir lá e conferir, porque isso é público. É só acessar o site da transparência do GDF, que certamente está tudo isso lá. Sim. Quando a gente entra, a gente vê assim que de fato houve umas certas economias e
seu nome foi citado na época, né, do período do governo, em questões de corrupção. Como é que você rebate isso? Como é que você fala disso hoje? Qual é a questão? Isso, lógico, se tiver interesse em falar. Primeiro que o meu nome foi citado ao contrário, né? Não, sim, foi na questão dos sindicatos. Não, ao contrário. O que aconteceu? 2016, se eu não me engano, ou 2017. Eu recebi um grupo de empresários na vice-governadoria que me fizeram uma denúncia. Por isso eu fui citado. Eles trouxeram relato de uma denúncia de que haveria um servidor, supostamente à época, cobrando uma propina para fazer um pagamento. Um servidor de uma secretaria. E eu chamei um delegado, a minha chefe de gabinete, que era uma advogada, a doutora Ana Paula, e falei, vocês querem fazer denúncia? Relata e assinem. Eles relataram, assinaram, apontaram por A mais B, com algumas provas, a origem do que supostamente estava acontecendo. Eu peguei aquilo, documentei ao governador, à presidente da Câmara Legislativa à época, que era a Celina, ao presidente do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Eu comuniquei a todos esses órgãos. E aí o que aconteceu? Esse assunto e entreguei ao governador, que recebeu, entreguei. Beleza. Passado um tempo, eu fui visitar um colega, o Valdeci, que tinha feito uma cirurgia bariátrica, e lá nessa visita estava a Marli. Eu estou falando aqui exatamente o que aconteceu. Sim. Que era presidente do sindicato, Sindisaúde. E ela, nessa visita, era uma visita informal, estávamos numa mesa da cozinha do Valdeci, conversa para lá, conversa para cá, e essa Marli estava gravando a conversa. Ainda bem que ela estava gravando. E nessas conversas, ela me perguntava assim, Renatão, você tem conhecimento que tem propina na saúde e tal? Eu falo exatamente assim. A gravação foi divulgada pela revista Isto É, se eu não me engano. Isto É, isso. Eu falo exatamente assim. Na saúde eu não tenho conhecimento. Eu recebi uma denúncia na Secretaria da Fazenda e fiz o comunicado. Ponto. Quando a revista divulgou essa gravação, aí veio todo mundo para cima de mim. A turma não ficou bem entendido o que era. Quando eu expliquei o que era e que estava comunicado, a turma foi para cima do governador. O governador teve uma denúncia. O vice-governador disse que recebeu a denúncia. E ele encaminhou para o senhor. O que o senhor fez? Aí... Lavei as mãos. A resposta já é com ele. Mas olha, se eu recebo uma denúncia e não comunico aos órgãos de fiscalização, de controle, até a delegacia de combate ao crime na administração pública, eu comuniquei. E se eu não faço isso, o que eu teria feito? Prevaricado. Prevaricado, isso. Não é isso? Isso. Então, na verdade, o que aconteceu foi, não era o Renato envolvido numa denúncia, era o Renato, o vice-governador, que recebeu uma denúncia e encaminhou. E aquilo ficou, a comunicação do momento ficou meio nebulosa, que parecia que era o contrário. Sim. Na época eu até falei o seguinte, rapaz, eu sou a primeira pessoa que recebo uma denúncia, faço os encaminhamentos, vou na delegacia dizer, seu delegado, tem a denúncia aqui e corro o risco de sair de lá preso, porque eu levei a cabo. Incomodou. A denúncia. Aí é aquilo que nós falamos agora há pouco. Peraí, mas incomodou quem tinha que estar incomodado, ou seja, quem estava envolvido. Eu lembro que à época a pessoa uma das pessoas que foram denunciadas, ela me inquiriu na justiça, me acionou na justiça. E eu ficava pensando assim, peraí, me acionou na justiça para quê? Com tanto de assunto, porque quem fez a denúncia não fui eu. Foi um grupo de empresários. O mediador do negócio. Foi um grupo de empresários. Eles não fizeram a denúncia de conversa de boca. Eles colocaram no papel e os 4 assinaram. Aí o cara me aciona na justiça, dizendo danos morais, não sei o quê. Resultado, eu ganhei a ação na justiça. Aliás, ele não logrou êxito e eu, sinceramente, não sei que fim levou o fato daquela denúncia que os empresários colocaram ali naquele papel. Foi isso.
Aquela gravação tinha muito ali a fofoquinha de bastidor, né? Mas o lead do negócio era... Ela forçava muito a barra, né, no assunto da saúde. Mas eu, de fato, não sabia de nada na saúde. E eu tinha recebido uma denúncia formal. Eu me lembro que, à época, eu pedi para ser convidado lá na CPI da saúde. Não queriam me convidar, não sei o quê. Eu falei à época... Você se ofereceu para convidar. Eu falei à época com a Celina. Eu falei, ô Celina, eu preciso ir aí só para esclarecer. Não tem nada a ver com esse assunto de CPI da saúde. Pô, se você pegar o conteúdo lá, tá muito claro. Ó, na saúde eu não sei, mas aqui eu recebi e dei encaminhamento. E a Celina, de fato, me convidou lá. Ela não ia me convocar, não tinha nada a ver com aquilo, mas ela me convidou, deu espaço. Eu lembro que quem me fez as perguntas lá foi o deputado Vasnid Roure, extremamente competente, elegante sempre, e eu acho que ficou esclarecido ali. E aqui, mais uma vez, eu estou tendo a oportunidade de falar para você, para o podcast lá do DEI, e para você que está acompanhando aí, que esse é um fato do ineditismo. Imagina você, servidor, que recebe aí uma denúncia, encaminha, e aí no meio do caminho você é o inquirido do negócio, né? A gente perguntou, assim, fiz a pergunta, porque foi baseado, lógico, a gente tomou conhecimento do par da situação, como foi o andamento, mas foi a questão do fake, né? Como que a mídia colocou isso na época? E é engraçado, sabe por quê? Quantas coisas de verdade nós vamos passar ainda. Quando você recebe um WhatsApp, você já olha e fala assim, não acredito que isso aqui é verdade. Na primeira impressão. Coisa. Então, nós estamos caindo num momento em que nós vamos ter que ter selo de verificação de informação. Já deve ter isso, inclusive, né? Sim. Por que quando você tem lá um Twitter, ele tem um selinho, né? Do oficial, né? Por que precisa ter aquilo? Se não tiver aquilo, vai botar na dúvida. Será que é fulano mesmo? Será que esse canal é dele? Coloca em credibilidade. É isso. Não, sim. E, assim, a outra pergunta que a gente teria foi, conhecer um pouco mais sobre a sua caminhada, aonde foi a falha no processo da construção política que tirou você de uma possível disputa a governo? Não, olha só, primeiro, eu não disputaria eleição majoritária, hipótese alguma. Você está falando de 2018, né? Sim. Não, 2018 não. Depois do contexto. Qual foi o principal incômodo dentro desse governo? Não, olha só. Você fala em relação no período durante a gestão? Durante a gestão, sim. Com o Rodrigo? Sim. O fortalecimento. Por que enfraqueceu? Na verdade é o seguinte, eu tenho muito respeito pela história do Rodrigo. Foi deputado distrital, foi deputado federal, foi senador e foi governador de Brasília. É uma história para se respeitar. Não, só deixar claro que aqui a gente não está querendo causar nenhum desconforto. Mas não tem desconforto. Entender o contexto político. Quer dizer, eu estou te citando isso, eu não me sinto desconfortável em absolutamente nada. Eu tenho a minha convicção. E assim, o Rodrigo tem uma história que é de se respeitar. Sim. Nós fomos eleitos numa chapa majoritária, onde ele era o candidato a governador. O Renato foi o escolhido para compor como vice. Ele tinha ali o Regufe como seu senador. Na base de apoio tinha o senador Cristóvão, o senador Regufe, o Rosco, deputado federal eleito com 100 mil votos, o Augusto Carvalho, deputado eleito, a Celina Leão, distrital. Ele tinha um time de eleitos ao lado dele ali. Então, assim, primeiro, nós não chegamos ao governo de Brasília sozinhos. Aliás, ninguém chega. Não, isso é fato. E aí, ao contrário do que parece ser, o Renato não foi o cara que rompeu com o Rodrigo. Se você observar, a primeira carta de rompimento com o Rodrigo foi do senador Cristóvão. Depois o afastamento do senador Regufe. Depois o afastamento do Augusto Carvalho. Depois o afastamento do senador Hélio José, que foi o suplente que assumiu o mandato. Depois uma guerra quase que mortal e o afastamento da Celina Leão, que foi uma das principais apoiadoras à época. Depois o afastamento do Renato Santana. O Renato Santana então foi o último, toda a história. E assim, não foi um afastamento da covardia, não.
Eu não parei de trabalhar um dia sequer. Sim. Agora, se o vice-governador trabalhar é algo pejorativo, não quero ser mais vice-governador de ninguém, porque eu vou continuar trabalhando. E essa cena que se criou em torno da imagem de um gestor, se a chapa majoritária... Peraí, então quer dizer que um vice-governador é um desperdício do cacete. Você ter um patrimônio ali, dá serviço pra esse cara e bota o cara pra trabalhar, pô. A lógica, né? A lógica Agora, é não essa. dê serviço para enxugar gelo, que fica, é aquela história. Vamos lá. No período de vice-governador, eu fui administrador interino de Vicente Pires durante 2 anos. Foram justamente nesses 2 anos, como vice-governador e administrador interino, que nós liberamos a licença ambiental, licença de execução de obras e garantimos 600 milhões de reais em obras, que está terminando agora. Peraí. Isso foi bom ou foi ruim? Acho que foi bom. Foi bom para mim? Como gestor? Foi uma baita de uma experiência. Foi bom para o governador Rodrigo Hollenberg? Foi, porque ele pode falar dessa história. Foi na gestão dele. Foi bom para o gestor que chegou depois, o Ibanez? Foi, chegou, pegou tudo no ponto de bala e ó, nem perguntou quem foi que fez, ou se tinha feito ou não feito. Ele botou para rodar. Parabéns para ele. Foi bom para a população? Esse é o principal. Se foi bom para a população, não importa se foi bom ou ruim para mim, ou para o Rodrigo, ou para quem chegou. Não interessa o desconforto, Não né? importa o desconforto. Perfeito. E no dia que o desconforto chegou ao ponto de que o meu desconforto estava gerando desconforto para outras pessoas, eu saí de lá. Mas o legado ficou. Quando eu passo na Vicente Pires hoje e vejo que... Eu me lembro do dia em que eu sobrevoei Vicente Pires com o Sidrac para mostrar para ele aquele caos. E hoje é um dos melhores lugares para se viver em Brasília. Sim. Então eu estou feliz. Quando eu fui administrador de Braslândia, por pouco tempo, nós encampamos um assunto lá em Braslândia, que foi a Escola Técnica de Braslândia. O recurso estava perdido. E aqui eu quero fazer um registro de agradecimento ao Janduí, que era o diretor da Regional de Ensino, a professora Olga, que foi minha professora e me ligava todos os dias com esse assunto lá da Escola Técnica, ao ex-administrador de Braslândia, o André Queiroz, que era o administrador à época e que topou todos os dias, todas as reuniões, todos os conflitos, para que a gente garantisse e não perdesse o recurso da Escola Técnica de Braslândia. Garantimos o recurso, licitamos a obra e lá está a obra pronta. Terminou aí na gestão do governador Ibanez. Espera aí. Foi bom para mim? Foi uma experiência e tanta. Foi bom para o governador Rodrigo? Mais uma vez. Ele é parte disso. Se eu estava lá, ele estava. Querendo ou não. Foi bom para a população? Foi. Eu sou filho de Braslândia, pô. Eu tinha que sair de Braslândia para fazer um curso técnico. A 60 quilômetros do plano piloto, Braslândia. Ou a 30, Taguatinga. Hoje o jovem de Braslândia não precisa sair mais. A escola técnica está lá na Vila São José, de portas abertas. Eu só posso contar essa história porque eu estou falando aqui o que aconteceu de fato. Sim. Entendeu? Esse foi um nó que nós ajudamos a desatar. Assim como foi a Escola Técnica do Guará, que foi inaugurada na minha gestão quando fui administrador do Guará, Ciclovia do Guará, e foi só por um pequeno período, 8 meses. Ceilândia nem se fala. Tive a oportunidade de ser administrador de Ceilândia por 2 vezes. Mas eu sou da Ceilândia da época que a gente não tinha iluminação pública nas avenidas transversais. A maior e, sem dúvida alguma, uma das melhores cidades do país. A 16ª cidade mais populosa do país. Está na capital de todos os brasileiros. 340 mil eleitores. Com poder de mudança, de decisão na mão. Sim. Então, assim, eu acho que esse teu canal aqui, que é o podcast Lado D, é um dos canais que nós não tínhamos há uma década atrás, ou alguns anos atrás, e que hoje se configura aqui para levar informação, para melhorar o entendimento da população. E eu acho que, de verdade, eu só posso ser grato de estar aqui e ter essa oportunidade. Não, a gente, para falar a verdade, que agradece, né? Porque é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre a história de Brasília, porque para a gente é uma descoberta, um aprendizado,
e ajudar quem está do outro lado também a entender. Deixando claro que a gente não assume partido, né? A gente costuma deixar os nossos convites sempre abertos, ouvir sempre os dois lados da moeda, num linguajar bem popular, convidar o mais foda quanto o cara que É isso aí. tá mais lá embaixo, para o quê? É trazer justamente essa ideia da gente se discutir assuntos que tragam benefícios. A minha ideia não é chegar aqui, sentar com o Renato e entrar em conflito, dizer o que eu acho certo, porque a minha verdade ela é minha, né? Ela não pode ser imposta assim como a sua, mas a gente costuma respeitar, ter uma conversa bastante respeitosa para ajudar. Você quer ver uma... Tem muitas histórias para contar e o bom é isso, é ter histórias para contar. Quando eu fui administrador de Taguatinga, eu também administrador interino. Tinha um assunto, uma bola que estava quicando, que era a obra do túnel de Taguatinga, que foi licitada na nossa gestão. Mas que é uma história de 30 anos de excesso de burocracia. E aí, um dos assuntos que estava em voga era a mudança do trânsito na Avenida Comercial e na Sandu. Era a inversão, né? Inversão. Sentido único. Eu peguei a porra numa multa lá na época dessa inversão. Os caras mudaram do dia pra noite. Pronto. Eu fui uma vez. Então, olha só, era a mudança do trânsito. 30 anos, aquela briga. Alguns saudosistas não queriam, a maioria não estava nem aí. E, tecnicamente, havia que se fazer aquela intervenção. Por quê? Porque tinha lá o centro administrativo, que nós, na campanha, assumimos um compromisso que ia mudar a sede do poder para lá, e não fizemos. Essa era uma das condições, melhorar medidas mitigadoras do trânsito. E eu, como administrador, falei, rapaz, quer saber? Vamos mudar esse trânsito. E aí comecei a levar porrada dentro do governo. Porrada. E era assim, todo dia que eu falava em mudar o trânsito, eu tomava uma porrada. E aí eu fiz uma pesquisa, encomendei uma pesquisa, não foi para nenhum instituto extraordinário, não. Foi com um grupo de funcionários, coloquei na rua, batendo loja por loja na Comercial. Primeiro, para levantar quantas lojas estavam fechadas e que impacto seria aquele. Para não fazer na tora. Sim, sim. E encomendei do Detran os dados de acidente na Avenida Comercial Norte e Sul, Sandu Norte e Sul. Tinham 12 mortes em média por ano lá, por acidente, por atropelamento. E sabe quem geralmente era vítima do atropelamento? Os de maior idade. O idoso. Melhor idade. O cara que saía de tardezinha para ir na banca do jornal, atravessava a pista, atravessava num sentido, quando entrava na outra faixa, o carro já vinha do outro lado, atropelamento. Fatal. Eu falei, peraí, tá aí. Já está justificado. Garantir a vida. Quantas pessoas não ficaram numa cadeira de roda, paraplégico, tetraplégico, por conta de acidente naquela avenida lá? E é um dado que ninguém se observa, né? Meu amigão, foram esses dados que nos trouxeram a mudar o trânsito. E aí, rapaz, o secretário, meu amigo, Marcão, eu dei muito trabalho para você com essa história da avenida. Não queria. Tinha um grupo pequeno que não queria, rolou audiência pública. Eu sei que chegou um dia, beirou o ridículo. Entraram com ação na justiça para impedir a mudança do trânsito e o juiz deu um despacho que era vergonhoso. No despacho ele dizia assim, ó, ao meu ver, o vice-governador é morador da região, conhece não sei o quê, mas, pasmem, esse processo já passou na minha mesa, é a 20ª vez. Não é possível. Eu estou traduzindo. Não, traduzindo, aqui, tá? sim, numa linguagem... Mas na linguagem popular ele era, não é possível, é muita burocracia. E é o seguinte, ó, saiu do jogo. Beleza, nós pegamos aquilo, marcamos a data da mudança nos semáforos lá. Era para o aniversário de Taguatinga, 5 de junho. Aí me disseram que ia ingressar num juizado de plantão lá para impedir, por uma liminar. Eu falei, quer saber? Vamos antecipar isso, fazer na quinta-feira à noite. Porque aí nós temos a sexta-feira, o sábado, o domingo, para dar uma aliviada. Rapaz, o diretor do Detran, meu amigo Amorim, gigante no Detran, servidor do Detran, ele e a sua equipe, ele abraçou o assunto. Custou o cargo dele lá, que ele foi demitido depois.
Mas ele abraçou por um simples motivo, por conta das vidas que se perdiam ali. Amorim era o diretor do Detran, competente Amorim. Rapaz, sabe como é que nós mudamos o trânsito lá? A base de sanduíche do McDonald's, na madrugada, eu, o Amorim, a equipe dele, a equipe da vice-governadoria, ele chamou a empresa e esse troço é todo manual. Botava a escadinha lá, pegava o semáforo, desparafusava, virava o semáforo. Rapaz, quando deu 2 horas da manhã, ele já tinha virado na Comercial e na Sandu. Quando terminou de virar, ele chega para mim e fala assim, vice-governador, Amorim, vou contar. Vice-governador, temos um grande problema. Ou a gente deixa o semáforo tudo intermitente, vai dar um problema, vai dar acidente. Ou a gente deixa tudo verde, vai dar acidente, porque vai estar tudo verde. Ou a gente deixa tudo vermelho, não vai rodar, porque está tudo vermelho. Aí eu falei, qual é o menor dos problemas? Ele, vamos deixar intermitente, vamos botar umas placas de gelo, esse gelo seco, aquelas placas branconas, nas entradas, sinalizando que o cara não pode fazer a conversão à esquerda, quando ele chegar na Sandu. Né? E a esquerda também subindo, chegar na Comercial e tal. Rapaz, isso era, quando nós decidimos isso e que finalizou, era quase umas 4 da manhã. Os ônibus começam às 4h15 ali, não sei o quê. Aí eu ligo pro governador, me perdoe, Rodrigo. Aí... Renato, avisa pro seu secretário de transporte lá que o ônibus que sair de Ceilândia, que foi entrar na Comercial, ele não entra mais que ele foi entrar na Sandu, ele não entra na Sandu, ele vai entrar na Comercial. Como assim? O trânsito tá virado e já foi. Putz. Meu amigo, 6 horas da manhã... Foi desse jeito que eu peguei a multa. Deixa eu te falar. 6 horas da manhã, eu amanheço, e aí eu amanheci o dia na Praça do Relógio, em pé, de braço cruzado ali, paletó, parecendo um papagaio, em pé ali. Aí começou o trânsito, aquele engarrafamento e tal, não sei o que, subindo, descendo ali a Comercial, e eu só escutava assim, seu filho da puta, seu corno, e buzina, não sei o que, e o Amorim do meu lado, bicho, vamos sair daqui, eu falei, calma. Aí beleza, a Comercial, um caos. Mas uma coisa me chamou a atenção naquele dia. Começou a fazer uma fileira de ônibus, aquela fila indiana. Aí eu via 4.3 não sei o quê, 4.3 não sei o quê. 10 ônibus da mesma linha, tudo vazio. Tinha alguma coisa errada ali. Né? Sim. O Estado paga tarifa técnica, não sei o quê. Aquilo me chamou a atenção. Aí os caras começaram a encher meu saco e falaram, é melhor você se preocupar com a confusão de sobreposição de linha no mesmo horário aí. Não falaram mais nada comigo. Beleza, quando foi à tarde, nós fomos para Comercial, para Sandu. Ficamos naquele primeiro posto de gasolina na Sandu, finalzinho do dia. Aí a turma já estava passando a Sandu, buzinando e dando joinha. Eu falei, opa, Sandu tá fluindo bem. Uhum. Então temos que corrigir a Comercial. A Comercial tinha muito semáforo. Meu amigo, tudo artesanal. Aeronave no céu, o cara de rádio lá comunicando para baixo. Não, mais 1 minuto para fazer aquela onda verde. Putz. E para fazer a onda verde, nós tivemos que sacar da Comercial alguns semáforos. Quando fez isso, que organizou o fluxo, acabou. Está lá hoje. Detalhe, para isso, nós tinha uma contrapartida. Nós levamos um asfalto que iam trocar aqui no setor de embaixada para trocar todo o asfalto da Sandu. Aquele asfalto lá vai para 5 anos ou mais, tinha garantia de 5. Tá lá, redondo, sem buraco. E o asfalto da Sandu, quem passou lá na época, era um queijo suíço, era uma zona. Então, assim, é preciso fazer esses enfrentamentos. E eu era só o vice-governador. Aí me foram dar a besteira de me colocar como administrador de Taguatinga, mas olha só, se você pedir hoje no Detran, você vai ver que tem 0 morte nos últimos 4 anos lá por atropelamento. Só isso já valeu, cara. Sim. Quantas vidas nós preservamos aí em 5 anos? 50 vidas. Sim. Acabou. Só isso já valeu. Isso é massa. E a respeito do governo atual? Assim, a sua opinião. Olha só. O que você acha? Cara que foi vice-governador. Algumas pessoas falavam que eu era polêmico, que eu sou polêmico. Não, eu tenho minha opinião, e tenho minhas convicções, e não abro mão das minhas convicções. E outra coisa, numa cidade que tem 3 milhões de habitantes,
um filho de feirante, negão, não sou filho de político que herdou o bastão político que veio do tataravô, do bisavô, do avô. Furar esse bloqueio e virar vice-governador da cidade, eu vou dizer para você, tem algum feito aí, alguém cochilou em algum momento. Eu acho que é a expectativa, né? É que nem a gente falou lá no começo, essa ideia de nascer com rótulo ali na testa, condenado, né? Eu acho que é aí que a gente começa a alimentar a esperança. É isso aí. A gente começa a alimentar a esperança. Então, o que acontece? Depois de ter passado tudo isso, ter sido secretário de governo, administrador de algumas cidades e vice-governador, seria muito confortável do lado de cá fazer apontamentos numa gestão depois que eu passei por ela. É preciso ter muita cautela para você não começar a virar querer ser o arauto do sei lá o que, né? Mas, enfim, eu acho que o governador Ibanez, ele, primeiro, a cena política da gestão de executivo não era a praia dele, não tinha sido governador ainda, não tinha sido secretário, mas é um gestor no campo que ele atua muito bem, no campo do judiciário, do direito, enfim, foi presidente da OAB, então lá ele fez uma gestão daquela entidade e contribuiu localmente e nacionalmente, haja vista que elas são interligadas. Do ponto de vista da gestão pública, do poder executivo, quando você é governador da cidade, eu costumo dizer o seguinte, o melhor avaliador é o povo. Aliás, essa é a avaliação que tem que ser levada em consideração. Se tem gente ainda dormindo na fila de um CRAS para buscar atendimento, precisa melhorar. E eu acho que ele tem assumido isso, essa postura de bater no peito e dizer, tá ruim mesmo e precisa melhorar. Só essa postura já ganha minha simpatia. Se tem algo que não está funcionando na saúde, que é uma pasta extremamente delicada, precisa melhorar. E governo, não existe governo que deixa a cidade pronta. Eu acabei de contar alguns episódios aqui que nós iniciamos lá. Vamos lá, é para falar real, não é? Sim. Saída norte aqui. Esse trevo de triagem, ele iniciou programa, projeto, não sei o que, lá atrás. Começou a se desenhar e tomar corpo lá na gestão do Agnello. Da nossa gestão, nós desembrulhamos, tiramos do papel, iniciamos obra, ficou aí 70%, 80% pronto. E o Ibanez entregou. Renatão, como você na política fala isso? É pra mentir? Não faz sentido. É pra fazer firula, jogo de cena? Tô fora. Então, assim, eu acho que o Ibanez vai ter o momento certo da sua avaliação e tá chegando. Nós estamos há 4 meses das eleições. Justamente. E aí, todos nós vamos passar pelo crivo, inclusive eu que coloco o meu nome como pré-candidato a distrital. Esse cara aí, valeu a pena? Não vale? É o eleitor que vai decidir. Com relação ao governo, idem. Mais ainda, eu tenho as minhas dúvidas sempre quanto a modelo. O modelo ideal e que me agrada é ver o gestor na rua. É ver o gestor perto das pessoas, perto de quem está sofrendo. Entendeu? Sim. Eu não tenho plano de saúde porque é o seguinte, o dia que eu precisar de hospital, só tem um socorro para mim. SUS. Quantos mais na cena política toparam esse desafio aí? Eu já vi muita gente discussando. O político tinha que ter, o plano de saúde do político tinha que ser o SUS. O meu é. E é meu. É minha decisão. Acabou. Agora, eu não estou falando que vou fazer. Hoje, se eu sair daqui e tiver ali um desentendimento intestinal, tiver combalido, qualquer coisa, eu vou ter que ir para uma UPA. Acabou. E lá eu vou experimentar o que o cidadão comum está experimentando todo dia. Se está cheio, ele está na fila. Se está vazio e não tem médico, ele está na espera. Então, avaliação. Aí, Renatão, você vai dar uma nota para o governo? Seria a hipocrisia da minha parte, eu dar nota. Não, mas acho que agora, não é o cidadão, ele vai fazer essa avaliação no tempo certo. E eu vou fazer a minha também, porque eu me coloco como cidadão. Eu gosto de participar, eu não tenho esse negócio de em cima do muro, não vou com fulano, não, eu tenho lado. Agora, sobretudo na cena política, se você falar assim, Renatão,
você falou aí de rótulo, né? Ótimo. As pessoas costumam rotular. Ah, o cara que é da bancada da bala, que é da bancada da bola, que é da bancada LGBT, que é da bancada machista, que é da bancada... Eu sou da bancada do povo. Porque se você é parlamentar, amigão, É o povo. como que você se rotula e se limita? Sou do agronegócio. Sou do ambientalista. Não, você pode ser isso, mas você tem que ser isso e muito mais. Senão fica muito pequeno. Aquilo que você se propôs a fazer quando você bota aquele bottom lá de... Né, aquilo devia ter um ferrinho para furar o cara todo dia, para ele perceber que ele é um parlamentar e que é para trabalhar para o povo. Não é salário, não é estrelato, né, meu? Sim, justamente. Não é para ser a turma do camarote. É por aí. Beleza. Cara, antes de tudo, quero te agradecer muito. Eu O papo que foi agradeço. massa e o convite está aberto de novo. Falei A gente igual gostou? o periquito aqui, né, meu? É isso, Papagaio. mas é isso. O espaço é seu, você fala o que você quiser e o que Olha, tiver direito. e olha como são as coisas. Posso contar, né? Lá do Pode. D de descoberta. Aqui não teve nenhuma negócio de assessoria de imprensa que ligou. Dá um espaço para ele aí, não. Nós encontramos na padaria, Foi numa panificadora. Tipo, sentou, Na você rua. conhece esse camarada. na rua. Aí tomei o meu café, saí, disse, conheço. Voltei lá, Renato. Ele olhou, respondeu. E o bom da e o história, convite ficou aqui. e o bom da história é que a padaria não foi no setor central, Foi lá na foi quebrada. na Ceilândia, na quebrada, Via Leste. Isso É. mesmo. A gente não vai fazer propaganda, mas foi na Via Leste. Mas é isso, o tempero, eu que agradeço o carinho, parabenizar pela oportunidade, pelo produto que vocês têm aqui, que é o produto do D de descoberta, de oportunizar essa coisa da comunicação, de levar informação num tempo em que todos nós, inclusive a senhorinha que está lá na última rua do Maranhão, tem lá o seu perfil na rede social, e tudo isso é válido quando a comunicação é verdadeira, quando a informação ela leva aquilo que representa o fato. Precisa ser um expert? Não, é só contar a história como ela foi. Justamente. Só como ela é, sem receio. E eu tô aqui, é isso, peito aberto, foi o que nós combinamos. Sem pauta. Obrigado, meu irmão. Valeu. Ó, lá do D, acompanha que os caras são bons. Ah, é. E não pode se esquecer, né? De se inscrever, ativar o sininho lá e acompanhar o nosso conteúdo. Ativa o sininho.